Paz do Senhor, juniores, glória a Deus, mais uma EBD online. Vamos estar hoje aprendendo mais um personagem de fé e coragem, viu? Glória a Deus, que a Bíblia nos traz para que a gente observe que do jeito que ele foi com este mais personagem, com este, ele vai ser com cada um de vocês, ele vai ser conosco. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te adoramos por mais esta escola dominical online. Abençoa a todos os que estão assistindo, Senhor. Cada juniores representa a sua família. Abençoa grandemente com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, amém. E hoje nós temos aqui Rebeca, que sempre louva. Ela vai estar louvando e também compartilhando comigo aqui no momento do Explorando as Escrituras, no bate-papo. Vamos estar fazendo o querer do Senhor nesta manhã. Gratos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Então vamos, sem mais conversa, vamos cantar com Rebeca. O louvor tem a ver com o tema. Amém. Vamos louvar, crianças. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Depois Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Depois Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Depois Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Que o Senhor vai guerrear, serve os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. E com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, cantando o céu e chão. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas Oh, glória. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Olha aqui, ó, ainda não tinha falado o nome do servo de Deus, forte e corajoso, Josué. Um líder forte e corajoso é o nosso título de hoje. Vamos repetir, Rebeca? Vamos. Como é o título? Josué, um líder forte e corajoso. Muito bem. E o nosso versículo para memorizarmos no coração está em 1 Coríntios, na Bíblia Sagrada, 15:57, que diz: mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Vamos ler juntas? Vamos. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Glória a Deus. Juniores, e o nosso memorizando, o nosso texto base, eu digo já para vocês, mas olha só o que o memorizando está querendo dizer para nós. O memorizando, a explicação do versículo. Lembra que memorizar é diferente de decorar. Memorizar, eu entendo o que estou lendo. Então o versículo diz assim, olha:
Através do sacrifício de Jesus na cruz, temos a vitória sobre o pecado e a morte. Uma pessoa completamente condenada, mediante a fé em Cristo, pode ser salva por Ele. A morte está destruída porque Jesus ressuscitou. Glória Ele é a a Deus. nossa garantia da entrada no céu. Que notícia linda! Que notícia maravilhosa! Que boa nova, crianças! Você já pode pegar o versículo desta semana e enviar para um colega, viu? Pega a Bíblia, o Senhor vai te honrar por isso. Pega a Bíblia, vai lá nas cartas, né, de Paulo, em 1 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 15, o verso 57, e vai lá e escreve essa mensagem para um colega. Embaixo põe a explicação, olha. Isso tudo que eu já disse para você, explica para ele que através da morte de Jesus, não importa o que ele está fazendo, de pecar, de errar, se ele crê no sacrifício de Jesus, ele vai ter os seus pecados perdoados e vai ter uma entrada no céu, que é a vida eterna. Crianças, é o nosso maior bem. O nosso maior bem não é casa, não é riqueza, não é ganhar na Mega Sena, não é nada daqui da terra, é a nossa vida com Deus, a nossa vida eterna. O nosso texto hoje se encontra em Josué. Ele está em 3 capítulos, tá? A história, porque nós vamos mostrar aí 3 batalhas de Josué. Quando Josué terminava uma, já estava diante de outra, e já estava diante de outra. Mas será que o Senhor deixou ele em algum momento? Não. Não, porque quando tudo começou, vocês vão observar que Deus falou com Josué. Oh, glória! Olha só, o texto que o Explorando as Escrituras vai estar como base, né, dando suporte, é capítulo 1, do 1 ao 18, capítulo 6 todo, e depois o capítulo 10, do 12 ao 14. Esse é o texto, são 3 capítulos que estão contando o que vocês vão estar ouvindo hoje através de alguns materiais, tá certo? E pelo Explorando as Escrituras. Mas antes de começar, eu quero aqui bater um papozinho com Rebeca, que seria me dando a ideia de se eu estivesse em sala de aula, tá bom? O bate-papo começa justamente assim, ó. Ele diz: você ora antes de iniciar qualquer coisa, Rebeca? Às vezes não. Mas hoje a gente vai aprender, né não? É. Hoje a gente vai aprender que antes de começar qualquer coisa, juniores, a gente precisa perguntar ao Senhor. É mesmo, professora? Quer ter sucesso na vida? Observe a história do personagem de hoje e faça conforme ele fez. Você vai ter o seu caminho tão próspero, mas tão próspero, que você vai dizer: meu Deus, como é bom pedir os teus conselhos todas as manhãs, todo início de dia. Glória a Deus. Olha só, sempre que saía para as batalhas, Josué consultava a Deus. Foi assim na travessia do Rio Jordão e também na queda de Jericó. Deus sempre estava presente em cada etapa da trajetória do povo de Deus. Assim como o Senhor falou com Josué, Ele também deseja falar conosco. Por essa razão, devemos refletir na palavra todos os dias. Olha aí, Rebeca. Todos os dias devemos ler a Bíblia, porque ela nos aconselha, sabia? Em todos os nossos caminhos. Sem a gente desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra de Deus é o quê? É comparada a uma bússola. O que é a função da bússola? A gente encontrar o caminho. Isso, a orientação que ela nos dá quando a gente está perdido. Então, a palavra de Deus é comparada a uma bússola que orienta e nos dá estratégias adequadas para vencer as lutas contra o pecado e o diabo.
Rebeca, e o mais desafiante é que a gente às vezes pensa que é o nosso semelhante, mas é por trás tem uma força contrária, forças espirituais. Então, por isso que Jesus diz: seja bondoso, seja longânimo, seja paciente, porque às vezes não é o nosso irmão que quer nos tirar de tempo, é o adversário que não quer que a gente seja unido, não é, Rebeca? Então, pela leitura da palavra e pela oração, nós vamos estar protegidos pelo nosso Deus, porque Ele protege e nos livra. Josué foi um grande estrategista militar, mas de nada adiantava tanto conhecimento se não tivesse o auxílio de Deus ao seu favor. Você quer saber mais sobre a experiência desse homem de Deus? Então preste atenção à lição de hoje. Glória a Jesus. Nós vamos estar aqui mostrando de como Deus foi com esse moço, com esse homem, em cada fase de dificuldade que ele tinha que enfrentar. Olha só, vamos começar a nossa história. De acordo com o que eu vou lendo, a gente vai estar arrumando o cenário. Antes da morte de Moisés, Josué foi apresentado ao sacerdote Eleazar e ao povo. Moisés pôs as mãos sobre ele e o tornou o seu sucessor. A liderança de Moisés já estava chegando ao fim. Desde então, Josué tinha a responsabilidade de conduzir o povo hebreu a tomar posse da terra prometida. Depois de alguns dias, Moisés foi recolhido ao lar celestial. Então Deus instruiu da seguinte maneira a Josué. Josué. Põe ele aqui em pezinho. Isso. A Josué. Você e os israelitas prepare para entrar na terra prometida. Eu estarei com você. Do jeito que estive com meu servo Moisés, eu vou estar com você. Não tenha medo. Cada batalha eu vou estar lá lhe dando vitória. Essa foi a promessa que ele recebeu de Deus. Nunca abandonarei você. Será o líder do meu povo. Tenha cuidado e viva de acordo com a minha palavra. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Estude este livro dia e noite. Seja forte e corajoso. Após ouvir essas palavras, Josué se levantou. Tornou-se o líder no lugar de Moisés. E obedeceu a tudo que Deus ordenou. Ele preparou o povo para atravessar o rio Jordão. Olha que coisa linda. Ele não temeu. Tudo que o Senhor o disse, ele obedeceu. Olha aí, criança. As táticas de Deus são maravilhosas. Aí chega, bota as paredinhas em pé. Ele chega e naquela época o rio transbordava. Mas o Senhor disse, quando os sacerdotes colocarem o seu pé no rio, ele vai se abrir e o meu povo vai passar. Então eles ficaram aqui no meio. Eles ficaram no meio do rio, crianças. E mais, pode botar aqui, Beca. Eles no meio do rio. E sabe o que aconteceu? As paredes viraram paredes de água, melhor dizendo, as águas viraram paredes. Então o milagre aconteceu, o rio parou de fluir e uma parede de água foi formada. Os sacerdotes ficaram parados no meio do rio, enquanto mais de 4 milhões, crianças, milhões. Olha aí quem é bom de matemática, a classe de milhar e a classe dos milhões. Então, mais de 4 milhões de pessoas atravessaram a pé enxuto. Essa foi a primeira desafio que Josué encontra e tem vitória. Mas será que quando isso aconteceu, parou por aí, crianças? Não. Os desafios de Josué? Não. De forma nenhuma. Agora, o líder Josué estava com outro desafio diante de si.
A terra prometida estava próxima, logo eles estariam em casa e não em tendas. Mas os portões de Jericó estavam fechados. Olha só, sobre a muralha morava uma mulher chamada Raabe. Muito bem. Ela não temeu esconder em sua casa os espias que Josué enviou para investigar Jericó. Quando ele termina esta primeira, tem a segunda, quando Josué marchou com seu exército em volta da cidade. Deus entregou Jericó em suas mãos. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. E qual foi a orientação de Deus a Josué? Você lembra, Rebeca? Dele obedecer. Ele ordenou que o povo, por 6 dias, fosse uma vez, né? Rodeasse as muralhas uma vez. Olha só, gente, crianças. As coisas às vezes parecem que vai ser ridículo, né? A gente fazer, mas mesmo que seja, se é o Senhor que está te mandando, crianças, vamos fazer. Ele, 6 dias, digamos que a semana começa no domingo. Ele chegou e disse, olha, gente, vocês vão domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou sábado. E no último, olha, todos os dias vocês saiam e rodeiem, viu? Uma vez e volte. Quando foi do 7º dia, aí ele diz, agora dê 7 vezes. No 7º dia, eles rodearam 7 vezes. E de novo aí, os sacerdotes tocam a corneta, o povo grita com força e as muralhas caem. E o povo tem acesso a entrar na terra. O povo gritou, olha, a fortificação de Jericó foi destruída com tudo que existe nela. Somente quem escapou? Raabe e sua família. Por quê, Rebeca? Dá para você explicar? Porque ela foi obediente e não teve medo de esconder eles. Muito bem, ela sabia que o povo de Deus, quando estava numa guerra, vencia. Porque Deus era com o povo. Quando eles fizeram os milagres no Egito. Muito bem. Então, o que foi o que os espias disseram? Olha, você vai deixar um fio de escarlate. Você vai deixar uma fitinha vermelha. Porque quando houver a destruição, todos que estiverem com você, Raabe, toda a sua família vai estar salva. Olha aí. E ela obedeceu e foi a única que escapou. Porque o resto veio tudo ao chão. Do mesmo modo, quando Josué lutou com os amorreus. Ah, crianças, aí você pensa que parou por aí? Parou não. Agora Josué tem diante dele uma luta com um povo muito ruim, chamado amorreus. Mas ele orou a Deus e fez um pedido muito ousado. E disse, sol, fique parado em Gibeão. Lua, fique parada aí em Aijalon. Então o sol e a lua obedeceram e ficaram retidos no céu até que o povo de Israel se vingasse dos seus inimigos. Gente, demorou a anoitecer, porque se anoitecesse o povo ia ter desvantagem. E Deus ouviu a oração ousada de Josué. Que coisa extraordinária. Então, olha só, o sol e a lua obedeceram e ficaram retidos no céu até que o povo de Israel vencesse a peleja. Foi assim que de batalha em batalha Israel derrotou muitos povos inimigos e tomou posse da terra prometida. Tá vendo aí? Muitos povos. Outros povos foram intentar, mas eram todos envergonhados, porque Deus tinha prometido. Quando Deus promete e o camarada obedece, não tem para mais ninguém. Não tem, porque Deus é Deus. Deus deu a Josué a coragem e a ousadia para liderar o povo. Ele conquistou Canaã devido à terra ser de forma justa. Ele conquistou Canaã e dividiu a terra de forma justa entre as 12 tribos de Israel, até que toda a nação ocupasse o território.
Deus não entregou a terra inteira nas mãos do seu povo, pois eles ainda não tinham gente suficiente para ocupar toda aquela terra. Então Israel foi conquistando Canaã aos poucos, até que se cumprisse totalmente a promessa de Deus. Glória a Deus. Assim como Josué lutou e venceu, o Senhor também dará a você as qualidades necessárias para vencer. Permaneça obediente e não desvie da direção de Deus. Não tenha medo nem se espante, confie em Deus. E também você vencerá muitas batalhas. Seja um soldado de Cristo forte e corajoso, viu, juniores? Você sabia, é uma coisa muito interessante que a gente precisa, mas antes de eu ir para o Você Sabia, eu quero só que Rebeca leia, ela vai tirar aqui da mãozinha da oração, ela vai tirar o objetivo da nossa aula de hoje, tá certo? Será que nós, basta amanhecer o dia, aí sai abrindo a janela e dizendo, coragem, força, alegria, venha sobre mim? Não, você vai estar obedecendo a palavra de Deus, vai estar fazendo oração ao Senhor, e olha o que o Espírito Santo vai fazer com você. Rebeca vai ler. O Espírito Santo nos concede a coragem e a ousadia para vencermos o mal. Coisa linda, não importa o que venha, crianças. Muitas são já as angústias que estamos vivendo nos nossos dias, pois estamos vivendo uma coisa que a gente nunca esperava. Desorientou o mundo inteiro. Não foi uma epidemia, foi uma pandemia que nós estamos enfrentando. Então já chega de tanta coisa, que nós no momento só estamos mesmo com as perguntas. Ainda não temos as respostas, mas Deus está dizendo para você e para mim, ore e o Espírito Santo vai te dar ousadia, vai te dar coragem para na hora que o mal aparecer você diga, mal, saia em nome de Jesus. E ele vai sair, tá certo? Porque a nossa jornada aqui na terra tem um propósito. Então, enquanto o propósito de Deus na tua vida não realizasse, tu vai estar vencendo as batalhas, eu vou estar vencendo as batalhas, Rebeca vai estar vencendo as batalhas, porque Deus é maior. Ele, o salmista, sempre diz, tu és Deus grande, Rei grande, e estás acima de todos os deuses. Então é este Deus que nós estamos dizendo hoje que você tem do seu lado, tá certo? Então agora nós vamos para Você Sabia, porque é um pouco de história e é muito interessante. Eu queria que Rebeca lesse esse Você Sabia de forma bem explicada para os meninos ficarem aí dizendo, muito bem. Você sabia? Os israelitas passaram 40 anos no deserto, desde a sua saída do Egito até a entrada em Canaã. Mas seus sapatos não envelheceram, nem suas roupas se rasgaram. Dos que saíram do Egito, só Josué, Caleb e aqueles que tinham menos de 20 anos entraram em Canaã. Os demais duvidaram e perderam a bênção. Josué significa Jeová e salvação. E é possível que Josué tivesse sido treinado pelo exército de Faraó. Coisa linda, crianças, tá vendo? Vamos acreditar e crer. Só Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, e os que nasceram durante a jornada. Os de 20 anos para, tá dizendo aqui, os de 20 anos, Caleb, aquele que tinha menos de 20 anos. Então os pais dele, os avós, tudo duvidaram e em algum momento ficaram para trás, até porque foram 40 anos. Mas glória a Deus. Vamos estar agradecidas a Deus por esta escola de hoje. Foi maravilhosa, Rebeca? Foi. Eu me alegrei muito, senti a presença do Senhor. Então, Rebeca vai estar agradecendo a Deus em oração. Então vamos orar. Senhor, muito obrigada mais por esta aula. Hoje aprendemos que contigo tudo é possível. Porque Josué só orando conseguiu que o Senhor fez um milagre, vários milagres, né? E ele sempre foi agradecido. Que nós sejamos também como Josué, forte, corajoso e agradecidos por tudo. E que esse mal passe logo para podermos ir para a igreja,
Rever os nossos amigos na escola dominical. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau e até domingo, se Deus permitir.